achei que tudo que eu havia vivido de 2016 para cá já tinha sido superado e que esse ano nada mais ia me parar. Foi então que há um mês atrás eu descobri o quanto que o meu apego inseguro ainda controla a minha vida. E resolvi dizer chega. Mais uma vez eu me organizei para encarar um novo desafio na minha vida. Me reprogramar e modificar de vez esse padrão. Estou tirando da minha vida o apego inseguro. Não tem como conviver com ele. E nesse vídeo eu vou te contar o que eu mudei e o que já mudou em mim nesses 30 dias de reprogramação mental. Não foi um livro, foi a vida batendo de novo. Quando eu perdi o meu gato, o Pudim, eu entrei numa crise e percebi que eu estava sendo ainda guiada pelo medo, pela carência, pela necessidade de ter o outro para me sentir inteira. E que loucura, porque a gente não está falando de uma pessoa, nós estamos falando de um pet, que aos olhos do mundo é só mais um bichinho, mas para mim ele foi tudo. Eu adotei o Pudim porque a minha história e a dele são bem parecidas. Então eu vinha para cá, gravava vídeos, estava falando de superação, mas eu ainda tinha coisas não resolvidas dentro de mim. E eu só consegui enxergar que essas coisas não estavam totalmente resolvidas depois da perda do meu gato. Então, assim, para que eu continuasse com os meus projetos, os vídeos, o canal, com as coisas todas que eu estou fazendo em prol de mim também, eu precisava estar internamente alinhada. E não adianta força de vontade se a sua mente ainda roda o mesmo código de abandono, de carência, de autossabotagem. E reprogramar é isso. É observar o que está rodando, é interromper, é ensinar o seu sistema a funcionar de forma diferente. É como se você tivesse um aplicativo no seu celular que está com mau funcionamento, ele interrompe o tempo todo, fecha, e aí você vai lá, desinstala e reinstala. É basicamente isso. É botar novos padrões para o teu cérebro, que ele vem há anos fazendo o mesmo looping defeituoso e ninguém consegue identificar o erro. Mas quando você identifica, você vai lá e observa e analisa e vê como que você pode corrigir e atua em cima disso, com o objetivo de se reprogramar, de recomeçar, de criar novos hábitos para o seu cérebro. E aqui vão 3 coisas que eu estou fazendo nesses 30 dias e que parecem bobas, mas que me ajudaram pra caramba. Quer dizer, continuam me ajudando. A primeira delas é a vigilância dos gatilhos emocionais. Todas as vezes que eu me vejo pensando em alguém, que eu começo a perceber que o looping da carência está vindo, eu paro e eu me pergunto: o que eu estou sentindo agora? Sou eu ou é o meu apego? O que eu preciso agora? Isso parece até assim, perguntas sem resposta. Mas no impulso a gente não tem como se questionar isso. E de fato, no início é difícil, é desafiador, parece que você está neurótica e eu ainda me sinto assim, mas eu percebo que aos poucos eu estou diminuindo porque eu já consigo identificar. Segunda, reprogramação verbal. Eu troquei aquele negócio de frase, do ninguém me ajuda, uma coisa que eu falei no meu último vídeo e que eu repeti muitas vezes para mim é o eu tenho que dar certo, eu não tenho para onde voltar, eu não tenho ninguém por mim, por eu estou construindo a minha rede. E isso não é mentir. Isso é abrir uma nova realidade, é abrir espaço para o novo, é ensinar um novo padrão de fato para o cérebro. Porque tudo aquilo que a gente repete se torna uma verdade. E eu também já falei isso num outro vídeo, que cientificamente isso é comprovado.
Tudo aquilo que você repete acontece, vira realidade. Então, quando você troca frases negativas do eu não tenho ninguém por mim, por eu me tenho, eu estou construindo por mim, primeiro que você está tirando da mão do outro a responsabilidade que é sua, da sua vida. E segundo que você não está mentindo para você, você está mudando os seus padrões, você está se tornando uma pessoa internamente positiva e aprendendo a enxergar as situações de forma clara, de forma calma e entendendo que a vida não é fácil para todo mundo, que ninguém vive num mar de rosas, que tudo isso aí que tu vê na rede social de gente feliz é só um recorte da vida, não é a realidade. Se você pegar o dia a dia de cada pessoa que está lá postando foto bonita, feliz na rede social, você vai ver que ela tem um dia que está triste, que está enfesada, que nada dá certo. E aquilo ali da rede social é só um recorte, é só um momento. Terceira coisa, ritual diário de presença. Nem que seja 5 minutos do meu dia, para uma oração, para escrever, para fazer um chá, para meditar. Primeiro que eu preciso me trazer para o agora, porque é agora que a vida acontece, é no momento presente. E segundo, que eu dou a mim o carinho excessivo, a atenção que eu quero dar para o outro. Se eu dou para o outro, se eu tenho para o outro, obrigatoriamente eu tenho que ter para mim, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Eu sou o centro do meu universo. E se eu não me trato com carinho, com respeito, ninguém mais faz isso por mim. Então, todos os dias, não existe negociação com relação a isso. Eu tenho que ter um momento meu, só meu, para me cuidar, para me dar carinho, para me dar atenção, para me desconectar de tudo, para ficar lá em silêncio, observando meus pensamentos, lembrando de quantas coisas que eu já passei e coisas que eu já superei, coisas que eu aprendi, que eu modifiquei, porque a gente foca tanto nas coisas que a gente não dá conta, nas coisas que dão errado, que a gente esquece de se elogiar, de ser grata, de ficar feliz, de celebrar as pequenas vitórias do nosso dia a dia. Então, quando eu levanto, que eu vou lá, tomo meu banho, que eu sento para tomar o meu café com calma, isso já é uma grande vitória e eu tenho que celebrar isso, porque eu tive o meu momento de paz, eu venci, eu levantei, eu tive o milagre da vida, eu tive a oportunidade de mais um dia acordar, isso por si só já é motivo de comemoração. Então, todos os dias eu tenho o meu ritual diário de presença. Eu comigo mesma. E o que já mudou com isso tudo? Mudou que hoje eu estou vivendo por mim. Eu não vivo mais na expectativa do outro, eu não espero agradar o outro. Eu consegui descobrir por que eu me fazia tanta cobrança, por que eu era tão agressiva comigo mesma. Eu entendi que isso foi um fruto lá de coisas que foram plantadas na minha adolescência, início da fase adulta, e que quando a minha vida virou do avesso em 2016, o meu cérebro resgatou isso e colocou isso no primeiro plano para mim. E isso, só de modificar isso, eu já sinto uma paz tremenda. Eu já parei com essa cobrança excessiva. E fazer essas 3 práticas diariamente me ajudaram a entender que eu não preciso mais ficar postando tantas coisas da minha vida na rede social, do meu dia a dia, para que outras pessoas vejam e me validem e digam que legal, eu não preciso mais disso. Eu hoje tenho aqui a minha missão, um canal em que eu não falo para ninguém que eu tenho ele, não divulguei. A minha outra rede também ninguém tem. Aliás, do Rafa por Ela, ninguém sabe, só sabe quando eu compartilho algo que eu acho que é muito relevante no meu perfil pessoal.
mas eu não convidei nenhuma das pessoas que estão no meu perfil pessoal para seguir a minha rede. Eu até pensei em fazer isso, mas eu iniciei com esse projeto com o intuito de ter aqui só pessoas que realmente se interessassem, e hoje, depois dessas 3 práticas, eu tenho a mais absoluta certeza de que é só isso que me interessa. Só quero que esteja nessa rede quem realmente quer estar, quem realmente precisa ouvir isso que eu tenho para dizer. E isso é um grande passo. Isso modifica o nosso dia a dia, quando a gente vive pra gente aquela coisa do viver em off, do fazer as coisas em off, do progredir. Eu ainda tô nesse caminho, porque eu me dei um prazo de 180 dias, venci 30, ainda tenho mais 150 pela frente. Mas eu tô muito otimista com tudo que eu já tô vendo, modificando. Parece pouco, mas ao longo desses 30 dias já modifiquei, vamos dizer aí, uns 30%. Talvez você também esteja sentindo que algo te trava, que um apego, uma ideia, um medo, algo ainda te segura. Se esse vídeo te tocou, comenta aqui embaixo. Estou começando minha reprogramação. Bora fazer isso juntas? Porque viver no automático te trouxe até aqui. Mas a vida que você quer, ela só começa quando você decide se reprogramar. E não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele amigo, com aquele familiar que você sabe que precisa ouvir isso, que você percebe que a pessoa também tem esses sintomas, mas que você não tem coragem de falar. Muitas vezes, a forma que nós temos de avisar as pessoas sobre aquilo que a gente vê é encaminhando um vídeo como esse aí. E deixa o seu like, que toda vez que você curte, que você comenta, que você compartilha, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ajuda esse pequeno canal de uma pessoa real que está recomeçando a vida, sem grana, sem apoio, com o SUS, a levar uma mensagem para alguém que também esteja precisando, que também não sabe por onde começar. Até o próximo vídeo.